Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Programação orientada a objetos. Hoje nós vamos iniciar a codificação do paradigma da orientação a objetos utilizando a linguagem Python. Mas antes, para justificar essa nova abordagem, esse novo paradigma, vou apresentar para vocês um problema dos dados utilizando programação estruturada e depois a gente entra na implementação da orientação a objeto utilizando o Python. Para a gente entender o problema, considere um programa para controle de contas bancárias. Qual que é o objetivo desse programa? Manter os dados de titularidade, conta, saldo e limite. O que são os dados? São os valores, né? Quem que é o titular dessa conta, qual que é o número da conta, qual que é o saldo, qual que é o limite dela, além de implementar operações básicas de movimentação da conta, como saque, depósito e transferência. Sem utilizar a orientação a objetos, como que a gente guardaria esses dados? Vamos partir do caso mais simples para o caso mais complexo, isso em Python. Eu teria que guardar cada um dos meus dados dessa conta em variáveis. Se eu precisasse criar uma nova conta, eu precisaria criar novas variáveis para cada um desses valores, desses dados da minha conta. Bom, poderia expandir isso e utilizar uma estrutura de dados bem interessante do Python, que é o dicionário. Ao invés de criar 4 variáveis para cada conta, eu criaria apenas uma variável conta e nessa variável eu utilizaria dicionários para poder colocar esses valores, em que cada par chave valor eu tenho um dado da conta, eu tenho número, tenho titular, tenho saldo, tenho limite. Só que se eu quisesse criar uma segunda conta, eu precisaria criar um novo dicionário, isso na mão. Na hora de mostrar o valor, eu poderia simplesmente fazer referência ao dicionário e a chave dele mostraria o valor, mas mesmo assim ficaria um pouco difícil de controlar esses dados. Como é que a gente poderia melhorar isso? Simples, vamos criar uma função em que quando eu chamo essa função, ele retorna para mim um dicionário já com os dados dessa conta. Então estou passando aqui, eu estou recebendo 4 parâmetros, eu pego esses parâmetros, armazeno num dicionário e retorno. Mesmo assim, eu teria que chamar essa conta várias vezes, né, essa função várias vezes para poder manter esses dados armazenados. Agora, implementando as operações básicas da conta, né, que seria saque, depósito, extrato, transferência. Como que eu faço isso na programação estruturada? Eu vou implementar funções. Então, a função deposita, ela recebe 2 parâmetros, eu passo o número da conta e o valor. Eu quero adicionar esse saldo. Aqui, no caso, conta seria o dicionário, né? Conta, em que eu tenho todos os dados. E aí ele iria lá na chave saldo do dicionário conta e iria acrescentar, iria incrementar ao saldo atual o valor que eu estou depositando. Se fosse operação de saque, eu também passaria o dicionário da conta e o valor, só que eu faria um decréscimo, ou retirando. Para mostrar o extrato dessa conta, o saldo, enfim, eu poderia dar um print e usando o format passar o número da conta e o saldo e ele iria mostrar em 2 linhas separadas aqui como está configurado. A gente criou uma estrutura de dados, que seria o dicionário, e criamos as funções para poder manipular esses dados. A solução completa ficaria dessa forma aqui. Eu criaria a conta, chamaria as funções de depósito, de extrato, de saque e extrato, e ficaria dessa forma aqui as saídas. Qual que é o problema? O problema primeiro é que eu tenho acesso direto aos dados, eu não tenho controle nenhum. A minha aplicação, nesse caso aqui, eu estou acessando e alterando os dados utilizando funções, mas eu poderia simplesmente chamar direto. Vamos supor que eu tenho um dicionário lá, conta 3, e posso simplesmente falar que o saldo dela é um saldo super alto ou super baixo. Eu não tenho controle nenhum disso. No mundo real,
considerando uma aplicação de banco, eu nunca posso alterar o saldo diretamente. Sempre o saldo ele é alterado na ocorrência de gatilhos. Quando eu faço um saque, ele diminui. Quando eu faço um depósito, ele aumenta. Quando eu faço uma transferência, ele diminui. Então, não posso deixar esse acesso direto a esses dados. E a programação estruturada não faz isso. Quem faz é a orientação ao objeto. É, como eu disse na aula anterior, é uma maneira diferente, né? Uma maneira mais eficiente de modelar problemas do mundo real. Então, eu tenho a figura da classe e a figura do objeto. A classe é o molde, é o modelo, é a estrutura que eu vou abstrair, que é o quê? O que significa abstrair? Explicar, representar um conjunto de objetos com características similares. É um molde de um objeto do mundo real. E o objeto em si é a instância de uma classe, é a individualidade de uma classe, porém mantendo dependência entre os atributos, que são os estados, e os comportamentos, que são os métodos. Remodelando o problema, a gente vai reconstruir todo esse problema usando agora a orientação ao objeto. Como que a gente faz para criar uma classe? Vamos criar uma classe dentro de um arquivo chamado conta.py. Vai criar um arquivo aí, vai seguindo essa aula e vai criar dentro desse arquivo as seguintes linhas: class, conta, pass. Para criar classes no Python, eu uso a palavra class. Determino o nome da classe. E como é uma classe vazia, que não faz nada, eu estou só criando ela, eu coloco essa palavra pass aqui para não dar um erro de execução. Em outro arquivo, que você pode chamar do nome que você quiser, nós vamos importar essa classe conta. Olha só como que a gente faz a importação. From conta, olha só o nome do arquivo que eu escolhi, conta. O from conta, que é o nome do arquivo, import, ou seja, importe a classe conta. Lembrando que esse arquivo conta.py e esse outro arquivo que você está criando, como eu estou chamando esse from aqui conta, o nome direto do arquivo, eles têm que estar no mesmo diretório, ok? Depois que eu importei essa classe conta que eu criei, eu vou instanciar essa conta, ou seja, eu vou criar um objeto. Como que eu faço para criar um objeto na linguagem Python? Dou um nome para esse objeto e chamo o nome da classe, abre e fecha parênteses. Nesse caso aqui é uma classe que não recebe parâmetros, então na hora de criar essa classe eu não preciso passar parâmetros. Criei o objeto conta agora. Se eu der um print e para mostrar o tipo desse objeto conta, ele vai falar que é conta do tipo conta, é uma classe. Agora a gente vai melhorando esse exemplo. Se eu quiser adicionar um atributo a essa classe que não existe, eu chamo o nome do objeto que eu criei aqui em cima, né, que foi instanciado, ponto titular e o valor. Titular é um atributo que não existe dentro do objeto conta, mas eu estou adicionando. Quando eu dou print conta titular, ele mostra para mim o valor que foi atribuído. Vamos seguindo aqui e ampliando esse exemplo. Em Python, a gente inicializa um objeto com essa função mágica, né? A gente chama de função mágica, que é o underscore, underscore, init, abre e fecha parênteses, underscore, underscore. Essa função aqui é a função que serve para inicializar um objeto. E sempre o primeiro parâmetro dela é o próprio objeto, é a própria instância. Por convenção a gente chama de self. Por convenção da linguagem, é uma palavra reservada da linguagem. Mas esse init aqui não é o construtor da classe. O construtor da classe é o método new, underscore, underscore, new, underscore, underscore. Mas esse método new, ele é um método implícito. O único método que a gente define para criar uma classe aqui, obrigatório, que tenha atributos, é o init. Então, como que ficaria essa classe conta lá no arquivo conta.py, já eu criando a estrutura de atributos para ela? Seria class conta, e aí eu estou iniciando, né, os atributos dela. Como é um método init, método dentro de classe é função. É o def. Estou definindo init e estou passando os parâmetros para inicializar esse objeto. Lembrando que
primeiro parâmetro do init é o self, que é a própria classe, ou seja, eu estou iniciando ela mesma, o self. Isso é padrão. E os demais são os parâmetros que eu vou receber na hora de instanciar essa classe. O self, ele refere-se à própria classe. Então, na hora de falar que a classe conta vai ter um atributo número, eu coloco da seguinte forma, self.número. Vai receber que valor? O valor número que eu estou recebendo como parâmetro. Lembrando que esses valores aqui não precisam ser iguais, tá? Você pode dar nomes diferentes, mas a gente faz dessa forma para poder simplificar. Da mesma forma eu faço isso para os demais atributos. Self titular vai receber o parâmetro titular, self.saldo vai receber o saldo, self.limite vai receber limite. Seguimos. Depois que essa classe está criada, lá no arquivo conta.py, você salva, vai lá no outro arquivo e na hora de instanciar essa classe, é da seguinte forma. Você precisa determinar uma variável para receber o ponteiro desse objeto que vai ser instanciado, o nome da classe, e você passa os parâmetros. Lembrando que aquele self lá do init você não passa, ele é implícito, tá? Eu não chamo esse init explicitamente. Eu simplesmente instancio a classe conta passando os parâmetros, e esses parâmetros eles serão consumidos, eles serão absorvidos pelo método mágico init, de forma implícita. O que o método new faz? Ele devolve uma instância do objeto e em seguida chama o método init para definir os atributos. Na prática, pessoal, quando eu faço quando eu instancio um objeto aqui da classe conta, primeiro ele dispara o método new, que é de forma implícita. Porque quando eu disparo o new, ele devolve uma instância do objeto. Ele instancia o objeto e logo em seguida ele dispara o gatilho do init que define os atributos, que nós criamos o código no slide anterior. Feito isso, a memória lá no computador, né, que é a memória RAM, ela é alocada para armazenar os dados da classe conta, ou seja, do objeto que eu acabei de criar aqui. O construtor, que é o new, ele vai devolver uma referência para o objeto no espaço alocado. Então, o que conta vai receber? Conta vai receber valores? Valores da conta, o número da conta, o titular? Não. Conta é uma referência. Então ele vai receber o endereço de memória e vai apontar para o espaço onde esse objeto está alocado na memória. É como se fossem os ponteiros do C. A diferença é que no Python eu não consigo manipular esses ponteiros do C a nível de memória. Mas esse conta é uma referência, é um ponteiro para um objeto que já está lá, que foi instanciado e está lá na memória. Para a gente manipular esse objeto, uma vez instanciado, e acessar os atributos, eu vou usar o operador ponto. Esse objeto ele foi instanciado com esses parâmetros aqui, com esses atributos, né? Melhor dizendo. Se eu colocar conta.titular, ele vai retornar para mim João, que o objeto conta tem como atributo João. Conta.saldo vai retornar o saldo inicial que foi definido no momento que eu instanciei. Sobre introdução de classes e objetos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Nas próximas aulas a gente vai falar mais profundamente sobre os métodos das classes, os comportamentos dos objetos e depois a gente vai entrar em atributos. Até mais! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.